Ok, vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos por esse tempo onde refletiremos na tua palavra, aprenderemos verdades que foram já ensinadas por nossos antepassados. Agradecemos ao Senhor por teu cuidado em nos preparar o dia do Senhor, para nos reunirmos e assim coletivamente adorar o Senhor. Peço que o Senhor guarde o nosso coração nesse dia, guarde a nossa mente, nos ajude a manter o coração e a mente focado nesse dia, dia do Senhor. Peço ao Senhor que nos abençoe na nossa classe e que tenhamos um tempo agradável de aprendizado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada eu corri aqui para terminar e não deu tempo muito de vocês interagirem. Então eu queria pedir para vocês que, à medida em que eu for expondo, vocês levantem as mãos, né, façam as perguntas, ou até mesmo cooperem, né, com o seu comentário. Né? Na semana passada acabou, alguns irmãos me procuraram, fizeram comentários interessantes, né, que seriam úteis, né, se fosse feito aqui também no meio, né, junto com todo mundo. Então, à medida que eu for expondo, se você quiser comentar alguma coisa, assim, algo que você lembrou também, algum texto que veio à sua mente, fique à vontade, levante as mãos, o microfone chega até você e assim você coopera também com a aula. Tá? Lembrando vocês que nós estamos nessa terceira aula sobre a teologia pactual batista, o aliancismo, ou federalismo também, como é conhecido. E nós já demos alguns passos, né? Mas eu quero ver se vocês têm memória boa, né? Qual é o nome do primeiro pacto que eu apresentei a vocês? Primeiro pacto, vamos ver se vocês lembram. Lembra que são 3. Tem um rapaz aí que sabe mesmo, hein? Pacto eterno da redenção. Isso aí, Fábio. É o pacto eterno da redenção. Alguém poderia, em poucas palavras, me explicar o que significa pacto eterno de redenção? Em poucas palavras, o que significa o pacto? O que vem à sua mente quando você lembra do pacto eterno da redenção? Que pacto é esse? Quem firmou esse pacto? Quando firmou esse pacto hoje no Globo Repórter? Alguém se voluntaria aí? Ninguém mesmo? É um pacto feito por Deus antes da criação. Depois que eles criaram. Isso, exatamente. Um pacto feito por Deus, e Deus, diga-se Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade passada, num tempo onde não havia tempo, né? Nós vimos na semana passada que nossa confissão, ela diz que ela é fundada, essa aliança é fundada naquela transação pactual que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Está fazendo muito aqui, ó, lá nos P. Estão ouvindo? Aí, ele está captando a minha respiração, ó. Pacto. Tá. Alô, alô. Bom, acho que agora eu não estou ouvindo mais. Agora tá bom. Tá bom, continue assim. Então esse é o pacto eterno da redenção. Depois nós vimos que, depois de um tempo, Deus criou o homem, colocou no jardim, colocou uma árvore, deu aquela ordem. E quando Deus colocou aquela árvore no jardim com o homem, ele fez um outro pacto. Qual é o pacto aqui? De obras, muito bem. Qual é a característica do pacto de obras? Por que ele tem esse nome? Porque ele é condicional, muito bem. Por isso ele recebeu esse nome. Né? Ele tem outro nome também, mas esse é o mais popular. Tá? Depois nós vimos que a Eva trocou uma ideia com a serpente, bateu um papo com a serpente, ela foi seduzida pela serpente, comeu do fruto proibido, ela deu ao seu marido e o pecado ele entrou no mundo dessa forma e trouxe consequência a todos os homens. Vocês pararam para perceber já que quando Eva peca contra Deus ao cobiçar o fruto proibido, Deus não aparece e derrama juízo sobre eles? Deus só vai aparecer quando Adão come. Por que que Deus só apareceu quando Adão comeu? Não quando Eva comeu e cobiçou. Porque quando Eva cobiçou, já entrou o pecado no mundo, certo? Já aconteceu o pecado. Depois ela comeu, pecado também, desobediência. Agora, por que que Deus só aparece quando Adão cai?
Isso, porque ele é o cabeça federal. O que é um cabeça federal? É um representante. Então, o Adão, ele é escolhido por Deus para ser o representante federal de toda a raça humana. Por isso que, quando o Adão cai, nós caímos juntos com o Adão. Isso nos faz lembrar lá de Romanos capítulo 5. O pecado entrou no mundo por um só homem, e com isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, não faz menção de Eva ali, porque Eva não era a cabeça federal. Quem é a cabeça federal era o tal do Adão. Tá? Então nós vimos até aqui na semana passada que Adão caiu e a queda dele trouxe morte e condenação para todos os homens. Então, a partir daqui, acho que foi onde eu parei. Deixa eu ver se foi aqui que eu parei. Foi aqui que eu parei. Nós temos aqui depois, logo a seguir, acho que eu não entrei nesse ponto ainda, eu entrei. Parei nesse slide, mas não sei até onde eu fui. Deixa eu ver. Eu marquei aqui. Tá, nós temos aqui a queda do homem. E após o homem cair, trazer consequências para toda a raça humana, que no caso ali era o casal por enquanto, né? Deus a seguir, ele aparece. Acho que eu cheguei a falar disso, não falei? Semana passada? Me ajudem a lembrar. Eu cheguei a falar de Gênesis 3,15? Falei? Falei. Então tá bom. Então eu já vou colocar aqui, então, Gênesis 3,15, para que eu não sobrecarregue vocês de novo. E eu parei com essa citação da confissão de fé. Agora eu lembrei onde eu parei. Está essa confissão. Esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa da salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Eu quero aqui destacar mais uma vez essa afirmação. Esta aliança é revelada no Evangelho. Onde é que está o Evangelho? Nessa história aqui, nessa parte da história. Nesse momento da história. Onde é que o Evangelho está sendo colocado aqui? Gênesis 3,15. É o que a gente chama de quê? Proto-evangelho. Então, Gênesis 3,15. Então, essa aliança revelada no Evangelho, olha, primeiramente Adão. Você já parou para pensar que nos dias de Adão, o Evangelho já foi entregue à raça humana? Isso nos ajuda a remover aquela distinção que as pessoas fazem por aí entre lei e graça. Porque eu não sei de que meio você veio, de que igreja você veio, mas existem igrejas, existem pensamentos, linhas teológicas que dividem o Antigo e o Novo Testamento dessa forma. O Antigo Testamento pertence ao povo da Antiga Aliança, é o povo judeu. Nós não temos nada a ver com isso, e lá era só lei. E a Nova Aliança é só graça. Na Nova Aliança, Deus aboliu a lei, que Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas dizem isso, né? Deus aboliu a lei, ele encerrou a lei, e agora é só graça. Nova Aliança é só graça. Vocês provavelmente já ouviram isso em algum lugar. Esse pensamento é equivocado, porque já na Antiga Aliança nós encontramos graça. E tudo o que Deus vai fazer a seguir, a partir de Gênesis 3,15, é demonstração da sua graça para com o seu povo. Quando Deus chama Abraão, ele não chamou porque as obras de Abraão eram boas. Vale lembrar que Abraão era de uma família idólatra. Então Deus chama Abraão de uma família idólatra, de um lar idólatra, de um contexto totalmente idólatra, e faz desse homem, graciosamente, o pai de toda uma nação. Quando Deus vai chamar Moisés, nós sabemos a história de Moisés. Quando aquela chamada lá na sarça ardente, para que ele seja o libertador do povo. Tudo bem aí, gente? Seja o libertador do povo. Ele havia assassinado um homem. Veja, Deus fez de Moisés um mediador. Ele mediou ali entre Deus e o povo, por isso que ele é um antitipo de Cristo, inclusive. Não havia boas obras em Moisés. Quando nós pensamos o mesmo sobre Noé, a mesma coisa. Tudo que Deus fez na antiga aliança é pura graça. E até mesmo a lei dada para o homem é pura graça. Aquele conjunto de regras para melhorar a convivência dos judeus, para ensiná-los acerca da adoração, para que eles não se envolvessem com deuses pagãos, isso sim também é graça. Então remove da sua mente essa ideia de que no Antigo Testamento nós não temos Evangelho. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a lei continua ou não?
Nós temos lei no Novo Testamento ou não? Nós estamos debaixo da lei ou não? Sim, qual lei? A lei moral. Nós não estamos debaixo da lei cerimonial, não sacrificamos animais, nós não estamos debaixo da lei civil, nós seguimos a lei do Japão. Mas a lei moral, ela é perene, e ela é resumida onde? Os 10 mandamentos, no Decálogo. Tá? Então, esta aliança aqui que está sendo apresentada, ela foi revelada primeiro lá no Evangelho. Que Evangelho é esse? Aquele que foi dado, o proto-evangelho, já em Gênesis 3,15. Primeiramente Adão, na promessa da salvação pela semente da mulher. E depois disso? E depois que essa promessa foi feita? Veja como continua o texto. Depois, por etapas sucessivas. Deus, de forma progressiva, foi dando informação para os seres humanos, para o seu povo, acerca da semente da mulher, do descendente da mulher. Como seria o descendente da mulher? Porque até aqui nós não temos sequer informações sobre quem é o descendente da mulher. Só é dito, um dia, um descendente da mulher vai vir, vai esmagar a cabeça da serpente e vai ter o calcanhar ferido. Tá, mas qual é o nome dele? Nós não temos informação nenhuma. Então o que nós vamos ver a partir daqui, em todo o Antigo Testamento, é na verdade Deus preparando o cenário para a chegada desse descendente da mulher. É Deus dando informações precisas sobre esse descendente da mulher, porque afinal, como é que nós vamos saber quem é ele quando ele chegar? Como é que nós vamos saber? Alguém pode falar, não, eu sou o descendente da mulher. E aí, o outro fala, eu também sou, todo mundo é descendente da mulher. Mas quem é o descendente da mulher prometido? Então não é fácil. Se não tivéssemos profecias, se nós não tivéssemos todo o Antigo Testamento cooperando ou impulsionando a história para o caminho da redenção. E é exatamente isso que nós vemos no Antigo Testamento. Veja como o Antigo Testamento tem um papel muito importante, fundamental. Sei que muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e não gostam de ler muito o Antigo Testamento. Há uma pesquisa antiga mesmo, que foi feita no Brasil, mais de 60% dos pastores nunca leram o Antigo Testamento. Imagina, hoje deve ter mais, essa pesquisa é muito antiga. Se os pastores não leram o Antigo Testamento, imagine os cristãos de banco também. O Antigo Testamento é um livro que a gente não tem costume de apreciar. E quando a gente lê, nós quando lemos de maneira errada. Nós lemos olhando para historinhas separadas, soltas, avulsas dentro daquele livro sagrado. Nós nos esquecemos que essas histórias que nós lemos, elas na verdade estão cumprindo um papel muito importante. Nesse caso aqui, essas revelações foram dadas a nós por etapas sucessivas. Deus foi gradativamente, de forma progressiva, dando informações. Deus não falou assim, olha, seguinte, vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou falar quem ele é aqui agora em Gênesis 3,15. Aí Deus fala assim, ele vai vir da tribo de Levi. Não é da tribo de Levi, né? É? De que tribo que ele é? Ah, bom. Eu percebi a cara de alguns. Ele vai vir da tribo de Dan. Ele vai nascer de uma virgem. Ele vai um dia entrar montado num jumentinho. Ele vai ter, antes dele chegar no mundo, vai vir um que vai preparar o caminho. Essas revelações nós não tínhamos aqui. Agora, volta lá para a tribo de Levi. Um problema para vocês resolverem. Jesus é um sumo sacerdote? Sim, é. Mas como ele pode ser um sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi? E aí? Como Jesus pode ser um sumo sacerdote? E de fato se o sacerdócio foi dado à tribo de Levi. A ordem de Melquisedeque. Isso. Exatamente. O que significa segundo a ordem, né? Sim. Sim, exatamente por causa desse texto de Hebreus mesmo, que Jesus é da segunda ordem de Melquisedeque. Então, o que é a ordem de Melquisedeque?
o sacerdócio era da ordem dos levitas. Então, a ordem dos levitas é que exercia o sacerdócio. Mas Deus, sabendo disso de antemão, que ele iria enviar seu filho, que seria o sumo sacerdote, para que não houvesse problemas com a sua própria lei, lá, ou argumentos contra isso, contra essa afirmação, já na antiga aliança ele preparou um sumo sacerdote. E esse sacerdote, ele veio num tempo onde não havia o sacerdócio levítico, né? Ele antecede o sacerdócio levítico. Abraão foi lá, levou o dízimo para esse homem. Por isso o autor de Hebreus fala de Jesus, e o autor de Hebreus, né, vocês sabem que quando ele escreveu o seu livro, seu objetivo é interpretar o Antigo Testamento, mostrando como Cristo é infinitamente superior a tudo aquilo que estava na Antiga Aliança, porque tudo da Antiga Aliança apontava para Jesus Cristo. Então, quando ele vai falar de Jesus, ele vai colocar Jesus como um sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro sacrifício, ele vai usar todo o sistema judaico para mostrar que Jesus ele é superior a tudo isso, porque ele está escrevendo para judeus. E aí, quando ele vai falar do sacerdócio, ele já colocou Jesus acima dos anjos, acima de Moisés, acima de Abraão, e agora ele vai falar assim, aí tem mais, ele é um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele é muito maior do que o sistema sacerdotal vindo da ordem dos levíticos, dos levitas. Ele é muito maior, porque ele é da ordem de Melquisedeque. E aí eu pergunto, qual é a ordem de Melquisedeque? Quem vocacionou, chamou Melquisedeque para ser um sacerdote, um sumo? O próprio Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é dessa mesma ordem, ele vem não por descendência, ele vem por chamado, por convocação do próprio Pai. Mas aí desse texto que está presente aí para vocês na tela, diz assim, que essa aliança, ela é fundamentada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos, ou seja, a morte de Jesus na cruz é nada mais, nada menos que o cumprimento do pacto de graça e também do pacto eterno da redenção. Bom, a partir disso aqui, a partir de Gênesis 3,15, a partir dessa promessa que foi feita em Gênesis 3,15, o que nós temos? Nós temos o desenrolar, o desenvolver das Escrituras. E toda a Escritura ela vai se desenvolver em torno dessa promessa de Gênesis 3,15. Por isso que a nossa confissão chama de o Evangelho já lá no seu estágio inicial, já anunciado ou pré-anunciado primeiramente aos nossos pais lá no Jardim do Éden. Então, a partir daqui, tudo vai se desenvolver em torno dessa promessa de Gênesis 3,15. Vamos ver quais são as 4 principais alianças que Deus fez com o homem ao longo da sua história e vamos observar como elas tiveram um papel muito importante no desenvolvimento dessa promessa feita em Gênesis 3,15. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos esses 4 importantes e grandes pactos. Esses pactos aqui, ó, pacto noético, pacto abraâmico, pacto mosaico e pacto davídico. Pacto noético de Noé, pacto abraâmico, pacto que Deus faz com Abraão, pacto mosaico, pacto que Deus faz com Moisés, e pacto davídico, o pacto que ele faz com Davi. Então esses são os 4 pactos que foram dados, e eu coloquei eles de forma crescente, porque a revelação ela é progressiva, ela vai progredindo, mais informações vão sendo dadas acerca desse descendente da mulher. Então em cada estágio da revelação do Antigo Testamento, nós encontramos mais informações ou mais revelações sobre o descendente da mulher. Agora vamos olhar cada uma delas. O primeiro pacto que nós encontramos aí, não sei se você já viu o desenho da Arca de Noé, mas se você não entende nada de Arca de Noé, então não atrapalha a minha arca não. Essa aí era a Arca de Noé lá. Noé fez um barcão chique ali. Quando nós pensamos na história de Noé, é comum nós apenas olhar para a fé de Noé. E de fato, a gente percebe fé de Noé, né? Inclusive isso está lá em Hebreus capítulo 11. Ele é um dos heróis da fé. Mas a história não é só sobre a fé de Noé. Ainda que ali a fé de Noé ela é ressaltada, porque o homem construiu um barco num tempo em que não chovia,
foi prometido que ia chover, ele nunca viu chuva na vida. Vai vir algo que ele nem sabe o que é. E ele gastou ali anos e anos construindo aquela arca, né, debaixo de zombaria, mas construiu a arca. O homem teve fé, não podemos negar. Mas a história da Arca de Noé, ela tem um papel muito importante na história da redenção, conectado com o descendente da mulher. Qual é o papel dessa aliança feita com Noé? Qual o papel dessa aliança feita com Noé? Qual é o nome dessa aliança que Deus fez com Noé? Essa aliança que Deus fez com Noé é uma aliança de preservação. Uma aliança de preservação. E eu devolvo uma pergunta a vocês. O que é que estava sendo preservado aqui? O descendente da mulher, por enquanto. Né? Ele não sabia o nome dele, Jesus. Você já está no Novo Testamento, você sabe. Mas para eles não sabiam, então era o descendente da mulher. Porque Deus poderia, e até devia, né, se ele não fosse preservar ninguém, ele não tinha obrigação de salvar ninguém, ele poderia ter matado Noé junto com um dilúvio. Noé não é uma pessoa perfeita, santa, justa, né? É um pouco melhor do que aqueles que mereceram a morte ali, que morreram. Mas Deus estava preservando a família de Noé, que também não era lá essas coisas, né? Já visto o que aconteceu depois que o barco parou, né? E eles desceram. Deus estava preservando aqui o descendente da mulher. E no pacto abrâmico? E no pacto abrâmico? O que Deus estava fazendo no pacto abrâmico? No pacto abrâmico, Deus basicamente estava criando o berço no qual nasceria o Messias. Imagine, o mundo naquela época não era tão grande quanto nos dias de Jesus. Havia muitas pessoas espalhadas pelo mundo, mas nos dias de Jesus havia muito, muito mais. Imagine se Deus não deixasse preparado um povo, uma nação, um berço, uma descendência específica para que o povo conseguisse identificar quem é o Messias. Como é que nós íamos descobrir quem é o descendente da mulher? De que região é o descendente da mulher? De onde ele viria? Então Deus, com Abraão, Deus começa então a preparar aqui o berço, ou seja, a nação da qual viria o descendente da mulher. Deus está aqui então preparando uma nação exclusiva, uma nação particular, e dessa nação ele vai enviar então o descendente da mulher. Esse pacto é muito importante para a história da redenção, porque Abraão, dele nasceu o que a gente chama de nação de Israel. Da nação de Israel, de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos nos deter um pouquinho no pacto que Deus fez com Abraão, porque esse pacto ele é muito importante. Não é que os outros não são importantes, mas o pacto de Abraão ele tem um destaque muito importante e traz, inclusive, aplicações interessantes para nós na nova aliança. Vamos lá ver o pacto de Abraão, então. Vamos destrinchar aqui somente o pacto abraâmico. Quando nós olhamos para o pacto abraâmico, eu preciso que vocês entendam que o pacto... E me lembre do horário, 5 minutos antes, por favor, tá, Felipe? O pacto abraâmico ele é dividido em 2 aspectos. Ele é dividido em 2 partes. Quando nós pensamos no pacto abraâmico, nós descobrimos que existe um aspecto dele que é físico, e um aspecto que é espiritual. Então, é natural você dividir o pacto abraâmico em 2 aspectos. Físico, que diz respeito à descendência física de Abraão, e no que diz respeito ao aspecto espiritual, diz respeito a que a sua linhagem, que está conectada com o Messias, e que conecta conosco também na nova aliança. Quando nós pensamos na questão do povo, vamos pensar no povo aqui, ó. Os 3 aspectos físico dentro dos 2 aspectos, tá? Tem aspecto físico e espiritual. Quando nós pensamos no aspecto físico, nós percebemos que Deus deu a Abraão o quê? Deus deu 3 coisas. Um povo, fez dele um povo, uma nação, uma descendência física e uma terra. Essas 3 coisas Abraão recebeu ali na promessa de Gênesis 12, depois de 17. Um povo, uma descendência física e uma terra. Eu pergunto a vocês, isso aqui Deus prometeu para algum de nós aqui? Deus prometeu para nós aqui que faria de nós um povo, uma nação? Não, não prometeu. Deus prometeu que daria para nós descendência física? Não, não prometeu.
Inclusive, eu já vi isso acontecer com os meus próprios olhos, e não uma vez. Em casos onde a pessoa não pode ter um filho, está tentando, mas não consegue ter filho, e alguém chega lá, pega a promessa que Deus fez para Abraão, coloca a mão na barriga da pessoa, profetiza, e usa a promessa que o Senhor fez para Abraão, ali para Sara e com Abraão, que vai dar a eles uma descendência numerosa, e diz, Deus está dizendo que vai te dar uma descendência numerosa. Evidentemente que isso é um erro esdrúxulo e errado, porque essa promessa é uma promessa específica. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem promessas específicas, dadas a indivíduos específicos, e existem promessas gerais, que abrangem todo mundo, tá? Então, Deus prometeu isso para eles, aspecto físico. Não temos nada a ver com isso aqui. Isso não diz respeito a nós. Queria até que tenha umas terrinhas aí, né? Queria até também, sei lá, de repente, umas terrinhas debaixo da unha, né? Vamos ver Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu vou projetar para vocês aí. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor está mostrando uma terra que vai pertencer à nação de Israel. É essa terrinha lá que está tendo briga até hoje, né? Farei de você um grande povo. Olha lá, um povo. De você vai surgir um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Inclusive, nós temos aqui uma promessa que também vai apontar para Jesus Cristo. Por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Né? Por quê? Por causa do Redentor que veio depois. Inclusive, lá no Novo Testamento é citado esse versículo, né? esse trecho aqui. Também Gênesis, vamos lá para Gênesis 17, do 8 ao 10. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Veja que existe uma aliança que Deus fez com Abraão. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne e terão de fazer essa marca e será um sinal da aliança entre mim e vocês. Então Deus deu um aspecto físico, um povo que seria da descendência de Abraão, e esse povo recebeu uma marca também da aliança, que como bem sabemos é a circuncisão. Agora, vamos olhar para o aspecto espiritual. Se por um lado nós não temos nada a ver com o aspecto físico, no que diz respeito ao espiritual, sim, porque nós somos, agora, seres espirituais, certo? Vejamos o aspecto espiritual que nós encontramos no pacto de Abraão. É muito importante que você entenda que nós somos gentios. Né? Todos nós aqui somos gentios. Alguém aqui é descendente de Abraão, fora a Gide? Alguém aqui é descendente de Abraão direto, assim, linhagem direta? A Thay também, a Tami também é, né? Thay. Tem 3 aqui, né? Judeus, judaizantes. E eles ficam pedindo para botar a arca da aliança no púlpito, assim. A gente queria candelabro esses dias. Né? Pediu para pôr na hora da ceia. Né? Nós não somos descendentes de Abraão fisicamente. Mas, de certa forma, nós podemos dizer e devemos dizer que nós somos descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia vai dizer isso, na verdade. Veja isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 24 a 21. 21 a 24. Está aí projetado para vocês. Calma aí. Consegue ler? Nem eu. Foi mal aí. Tá? Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Vale lembrar que Paulo está rebatendo os judaizantes. Lá daquela religião onde os falsos mestres estavam ensinando o retorno à lei. Dizendo que eles precisavam voltar para a lei. Tudo bem, vocês se tornaram cristãos, mas não pode abandonar a lei, tem que cumprir, ela tem que fazer, tem que seguir a lei perfeitamente. Aqui, a lei não é a lei moral, é a lei cerimonial, o sistema sacrificial e tudo mais. Então, o Paulo está dizendo, vocês que querem estar debaixo da lei, acaso vocês mesmos não ouvem o que a lei diz?
Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, ou seja, não mediante promessa. Lembrando que Sara não podia ter filho, então nasceu de forma natural com a escrava. Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa que Deus havia feito para Abraão, que daria a ele um filho descendente, e essa descendência evidentemente viria de Sara. Isso é usado aqui, e Paulo está explicando, é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança que procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do Alto é livre. E a nossa mãe, pois está escrito, vai estar aqui agora um trecho da antiga aliança. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. E agora, veja a conclusão, que esse é o ponto mais importante que eu quero destacar para vocês. Vocês, irmãos, gentios, que não são judeus, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, porque estava havendo uma perseguição por parte dos judaizantes naquela igreja. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. O apóstolo Paulo está colocando aqueles irmãos gentios como descendentes de Abraão. Mas não um descendente físico, um descendente espiritual. Também em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 29, também Paulo destaca essa mesma verdade ali. Veja aí. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, vocês são o quê? Descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, qual é o nosso relacionamento, a nossa relação com a promessa que Deus fez com Abraão? Por causa da promessa que Deus fez com Abraão, nós também nos tornamos junto com ele herdeiros segundo a promessa. Nós passamos a fazer parte do, vamos assim dizer, do Israel dito espiritual. Nós não somos do Israel terreno, do Israel físico, mas nós somos pertencentes àquele Israel espiritual que Paulo fala, inclusive, lá em Romanos capítulo 11. Tá? Então, o papel da aliança feita com Abraão é mostrar para nós que existe nela dois caminhos. Um é físico, que não tem nada a ver com a gente. O outro é espiritual, no qual nós estamos inseridos. Porque nesse aspecto espiritual é nos revelado Cristo como descendente da mulher, porque Cristo viria daquela nação. Jesus Cristo é um descendente direto de Abraão. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, naquela parte que a gente não gosta muito de ler, que é a genealogia, as pessoas não gostam muito de ler, lá você vai ver que Mateus ele dividiu ali de 14 em 14 gerações. Ele conecta Jesus a dois personagens importantes para o judaísmo, Davi e Abraão. Ele é descendente de Davi e é descendente de Abraão. Por isso ele pode ser o Cristo. Veja como Mateus entende que o conceito de Cristo que ele quer apresentar não está ligado somente com Davi. Está ligado também ao antepassado, Abraão, porque o Cristo deveria necessariamente ser um descendente de Abraão. Porque na antiga aliança Deus preparou o berço do qual viria o Messias. Tá? Então Abraão tem um papel muito importante e fundamental na história da redenção. Exatamente por causa dessa preparação que começa a acontecer aqui. Agora o descendente da mulher tem um lar, ele tem uma terra, ele tem uma origem. Isso já facilitou muito a vida deles, dos judeus. Porque Deus separou um povo para si. E desse povo separado viria o descendente da mulher. Agora vamos para o pacto mosaico, que é o pacto que Deus faz com Moisés, aquele pacto que Deus faz lá no Monte Sinai, onde Deus começa a entregar
um monte de lei para ele ali, né? Aquele conjunto de leis que nós encontramos, inclusive, no livro de Levíticos, né? Que também é um livro que a cristandade não gosta muito de ler, porque é um livro um pouco complexo, né? Você basicamente vai ver sangue escorrendo por todas as páginas, né? Muito sacrifício, muitas ofertas sendo feitas ali, né? Então, é um livro que às vezes é um pouco difícil para quem não está acostumado, né? Mas quando você começa a entender dentro desse contexto, o livro de Levítico é muito legal, porque você vê assim, a consequência do pecado de Adão sendo claramente exposto diante dos nossos olhos. Por que que o sistema sacrificial era sanguinário? Às vezes a gente pensa que o templo nos dias de Jesus era que nem esse salão aqui, onde ficava todo mundo sentadinho, ouvindo ali um sermão. Mas não, você ia sentir cheiro de sangue à distância. À distância. Imagine num dia de Páscoa, onde mais de 1 milhão de judeus circulavam pelos pátios. E todos eles vinham de regiões longínquas, compravam o seu animal ali, né? Nessa época eles compravam ali, para matar um animal, para sacrificar um animal. Então o que que você ia ver? Você ia ver um açougue praticamente, você ia ver carne para tudo quanto é lado, sangue correndo para tudo quanto é lado. Aquela canaleta que saía do altar, do holocausto ali, é uma piscina de sangue, né? Mas isso é um lembrete para o homem, que no dia que comer do fruto, certamente morrerá. Eu disse a vocês na semana passada que a morte é física, eterna e espiritual, mas é morte física também. Aqueles animais, eles estavam ali substituindo aqueles que deveriam ter seu sangue derramado. Porque o mandamento que Deus deu lá no pacto de obras, ele é carregado de uma sanção. Se não obedecer, vai morrer. Não é? Só que daí, como Deus resolveu esse problema para o homem não morrer? Ele elaborou provisoriamente um sistema sacrificial na antiga aliança. E como era feito o sacrifício? Você já deve ter visto. Você colocava a mão sobre o bode, sobre a ovelha ali. Tem até numa cerimônia que você colocava a mão sobre 2 bodes, né? Um era solto e fugia para o deserto e o outro era morto. Mas aquele animal que morria, ele era o seu substituto. Estava morrendo no seu lugar, para que você não morresse. O sangue dele era derramado para que você não derramasse seu sangue. Aí você pensa, nossa, mas que quanta maldade com um animal inocente. Bom, pode até ser maldade com o animal inocente, que não tem nada a ver com isso. Mas quando nós colocamos Jesus Cristo naquela cruz, o Cordeiro de Deus derramando o seu sangue, ali nós encontramos a verdadeira maldade. Porque eles estão ali naquela cruz matando um ser perfeito, o Filho Santo de Deus. Filho Santo de Deus. Então todo o Antigo Testamento, esse sistema sacrificial sangrento, ele é assim exatamente para lembrar os homens das consequências do pecado. O pecado gera morte. O pecado traz morte. Está na hora já, Felipe? 5 minutos? Deixa eu ver o que eu faço em 5 minutos aqui. Vamos pensar aqui nesses 3 pontos que eu quero apresentar para vocês. Acho que eu consigo em 5 minutos. Nesse pacto mosaico, conforme exposto para vocês aí, Deus estava preservando e organizando o povo do qual viria o descendente da mulher. Ali Deus começa a organizar. Com Abraão, Deus criou a nação. Só que uma nação sem leis é uma nação desorganizada. Então Moisés, quando Deus levanta Moisés tem um papel muito importante, um papel organizacional. Moisés está organizando o povo, dividindo em tribos, dividindo as responsabilidades. Tudo isso é importante por quê? Por causa dessa divisão, nós sabemos que Jesus é da tribo de Benjamim. Não é? Não é? Nós somos lembrados então que Moisés ele tem 3 papéis muito importantes ao dar a lei, ao receber a lei e entregar aos homens. Primeiro, apontar para Cristo. De que forma a lei aponta para Cristo? De que forma a lei aponta para Cristo? A lei aponta para Cristo através dos seus sistemas sacrificiais, através das suas ordenanças. E aponta para Cristo também quando a lei exposta diante de nós como espelho nos faz vermos como somos pecadores miseráveis e necessitamos de uma ajuda divina, de um socorro divino. Então a lei aponta para Cristo nesse sentido, porque a lei nos faz enxergar quem nós somos e assim então corremos em direção ao nosso
Deus. Organização, conforme eu já falei, e também preservação, preservando também aqui o descendente da mulher e o seu povo que viveria entre algumas nações. Eu vou parar aqui, senão eu não consigo falar o resto aqui não. Na semana que vem eu vou dividir aqui as leis e eu acho que daí eu termino tudo na semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode comentar, filho. Pega o microfone e comente. Ô Renan, você tem 3 minutos para fazer o seu comentário, porque daí a gente vai orar. Não, rapidinho. Você falou ali, primeira vez que eu escutei sobre promessas específicas e promessas gerais, em Gênesis 12:3, a promessa que Deus faz para Abraão, que todos os povos das terras serão abençoados, é uma promessa Essa é geral. geral daí? Essa é geral. Ah, tá. Sim. Essa é uma promessa geral. Depois eu posto um vídeo de uma aula de hermenêutica, regra número 8, falando sobre as promessas lá no grupo também, se você quiser ver. Isso é muito importante porque as pessoas confundem, né? E acabam tentando pegar as regrinhas, as leis, as promessas da antiga aliança e tentar aplicar para nós hoje, né? Nem todas são aplicáveis a nós, né? Deus falou que Abraão teria uma descendência numerosa, mas não falou para nós isso. Tá? Então, essa é a diferença entre promessa específica e geral. Específica é para um indivíduo específico. Geral é para um indivíduo, mas se aplica a todos. Tá bom? Vamos orar então? Santo Deus...